O Supremo Tribunal Federal, ou STF, ou Supremo, é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro e atua tanto como Suprema Corte, o tribunal que dá a palavra final em seus julgamentos, a qual não cabe recurso, quanto como Tribunal Constitucional, que julga questões de constitucionalidade que ultrapassam o caso concreto. A Constituição resume esse papel no seu artigo 102, quando determina que ao STF compete a guarda da Constituição. O Supremo é composto por 11 ministros nomeados pelo Presidente da República e sujeitos à sabatina do Senado Federal. Segundo o artigo 101 da Constituição, eles devem ser brasileiros natos de 35 a 65 anos, com notório saber jurídico e reputação ilibada. Não é necessário ser advogado, advogada ou bacharel em direito para assumir o cargo, embora a última vez que alguém tenha assumido fora desses termos tenha sido em 1893. Sua estrutura é composta por 3 órgãos: o plenário da Casa, composto pelos seus 11 ministros, as 2 turmas, compostas por 5 ministros cada, e a presidência do Supremo, cujo presidente ou presidenta e vice são eleitos pelos seus pares para mandatos de 2 anos, sendo vedada a reeleição, mas é tradição da Casa eleger sempre o membro mais velho, que ainda não tenha tido mandato, e o seu futuro sucessor para vice. É importante ressaltar que o presidente do Supremo também preside o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e é o 4º na linha sucessória presidencial. Em mais detalhes, são 3 as principais atribuições do STF à luz dos artigos 102 e 103 da Constituição. 1. Julgar ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs, que são as chamadas ações de controle de constitucionalidade e servem para que se resolvam interpretações divergentes do texto constitucional de forma abstrata, ou seja, não se discutem os casos concretos nesses processos, mas puramente a matéria referente à Constituição. 2. Julgar o Presidente da República, seu vice, seus ministros, os membros do Congresso Nacional, o Procurador-Geral da República, entre outros, nas infrações penais comuns. É o chamado foro por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado. E por fim, 3. Julgar em grau de recurso, ou seja, como segunda instância, no chamado recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, que foram decididos e negados em primeira instância nos tribunais superiores, e também em grau de recurso, mas como recurso extraordinário, as causas que forem decididas em única instância e cujas decisões violem dispositivos da Constituição. Entendimentos reiterados do Supremo podem ser editados pelos ministros e publicados como súmulas vinculantes, se aprovados por 2/3 da Casa. Essas súmulas são instrumentos de unificação da interpretação constitucional que, em tese, obrigam os magistrados a seguirem a mesma posição, garantindo segurança jurídica. O STF é um órgão fundamental para o Estado democrático de direito e deve ser observado com muito cuidado por todos nós. Enquanto o Congresso Nacional é o local de conquista de direitos e de lutar pela mudança das leis, o STF é o local em que se garante a segurança e a amplitude desses direitos, em um papel chamado de contramajoritário. Se uma minoria se sente privada de direitos fundamentais ou ameaçada por algum movimento do Legislativo ou do Executivo, é lá que se deve ir para garantir que quaisquer insensibilidades da maioria, o setor majoritário, que elege representantes, se concretizem em ameaças reais para direitos de setores minoritários da população. Mas não se deve cair no erro, porém, de se deixar levar por avanços importantes de direitos que vieram pela via do Supremo, mas que deviam ter sido conquistados pela via legislativa. Essa atitude que às vezes a Corte pode tomar é chamada de ativismo judicial e consiste, justamente, na usurpação da função de criar leis do Congresso por um órgão que não tem nenhum membro diretamente eleito ou legitimidade constitucional para isso. Por fim, esse é o básico que se deve saber sobre o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado e um ótimo dia a todos e todas.